Próximo tema agora, sobre esse, quer dizer, tema não, próximo assunto, eu falei errado no vídeo passado também. O tema continua, autocrítica, autoavaliação e mudança de atitude. Tá? O assunto agora é a utilização das avaliações para autocrítica como professor. Perceba que agora está como avaliações e não como autoavaliação. Autoavaliação eu já falei, então já mostro como isso nos leva a entender, a fazer a autocrítica, nos ajuda a fazer a autocrítica e a entender o que nós podemos fazer para tornar as nossas ações, nossas atitudes, nossas atividades mais adequadas àquilo que buscamos. Pois bem, agora eu estou falando das próprias avaliações que o professor dá para os alunos, como nós usamos isso para nos ajudar na nossa autocrítica. Por quê? Porque, desculpa o barulho, de novo, continuando o vizinho, tá? Mas, por quê? Eu só vou mexer o microfone aqui rapidinho. Aí. Por que é importante? Porque, como nós podemos usar a avaliação que os nossos alunos fizeram para também pensarmos no nosso trabalho? É justamente quando nós percebemos as dificuldades que eles tiveram para fazer as questões, quando nós percebemos, isso eu estou pensando na prova, mas pensando nas atividades, as dificuldades que eles estão demonstrando naquela atividade proposta, as dificuldades que eles estão demonstrando na apreciação de um filme, naquele fluxo que eu expliquei há algum tempo atrás, ou no questionário do filme, etc. Isso também nos ajuda a tentar pensar em maneiras de tentá-los estimular, de tentar estimulá-los, tentar fazer com que eles melhorem características necessárias para realizar aquilo, né? Como, por exemplo, vou pegar agora o exemplo do filme, da apreciação do filme. É muito comum na nossa casa nós assistirmos o filme de qualquer jeito. Por quê? Porque a proposta de quando nós assistimos filme em casa é nos entreter, é passar o tempo. Não sempre, mas muitas vezes é, na maioria das vezes é. Tá? Falando nisso, eu já devo ter iniciado o Sei, que é o outro quadro, não é Reflexões Sobre, porque o Reflexões Sobre são reflexões soltas sobre diversos temas, e o Sei tem a ver com filmes e jogos. Tá? Reflexões sobre filmes e jogos. Eu prefiro deixar lá mais específico, justamente para não confrontar temas aqui. Confrontar não é que não seria o mais correto, mas não ficar um monte de vídeo para um só, e eu fazer duas listas diferentes, daí quem se interessa só por aquele assunto vai mais para aquele assunto. Pois bem, e esse aqui nós temos que lembrar, essas reflexões elas me ajudam a também colocar minhas ideias em ordem, tá? Então ela é muito mais para me ajudar também a pensar, né, do que necessariamente para ficar ganhando a vida com o YouTube, que eu não sei se eu tenho vocação para isso, por assim dizer. Mas vamos lá. Quando nós vemos a dificuldade dos nossos alunos, por exemplo, na apreciação de um filme, quando nós assistimos filme em casa, a proposta é nos entreter, normalmente nós não nos importamos em levantar de vez em quando, em mexer no celular durante o filme, de conversar coisas e perder parte do filme, às vezes até mesmo de dar uma cochilada, depende do filme. Tá? Mas, na escola, independente do filme, o filme ele tem outro propósito. Né? No caso de uma aula de artes, na minha aula de artes, nós temos o propósito deles entrarem em contato com uma narrativa audiovisual para depois nós destrincharmos e refletirmos sobre narrativas audiovisual. Esse é um dos. Outro, para depois também conseguir entender melhor a maneira que o cinema, que a produção cinematográfica se utilizam, as maneiras que a produção cinematográfica se utilizam para fazer determinados tipos de cena. E como essa cena, ela traz toda uma carga comunicativa que está repleta de valores e assim por diante. Então, eles não vão assistir pensando necessariamente nisso. Porém, eles precisam ter uma atenção diferente da atenção que eles têm em casa.
Ok? Então isso eu vou trabalhando dentro da apreciação de filme. Vai ser avaliado isso dessa maneira? Não, não dessa maneira. Esse tipo de avaliação eu vou fazendo no dia a dia e tentando fazer eles melhorarem, para eles conseguirem assim desenvolver os saberes que eu tento ajudá-los a desenvolver. Só deixa eu fechar o microfone só para tomar uma água rapidinho. A garganta ficou seca e aí eu ia começar a dar tossidinhas. Então, quando eu avalio os alunos, nesse caso, eu estou avaliando através da observação e não de prova e etc. Eu estou avaliando características necessárias para eles conseguirem dar o outro passo para desenvolver os saberes que eu busco ajudá-los a desenvolver. Então, essa é a proposta. Quando eu vejo que o aluno tem dificuldade, eu começo a me perguntar por quê. Às vezes eu puxo ele para conversar, para nós tentarmos entender juntos, para ele me falar um pouco da experiência dele, para eu conseguir pensar em mecanismos, em ferramentas para ajudá-lo a superar aquilo ou para ajudá-lo a melhorar naquilo e assim por diante. Não, eu não acho que para prestar atenção no filme você tem que ficar quietão. Não acho. Eu acho que dá para prestar atenção no filme e se comunicar com alguém sobre o filme, porque daí a sua mente está naquele mesmo assunto. O problema é quando você está se comunicando com outra pessoa, com coisas que não tem nada a ver com o que está se passando, aí fica mais difícil de conectar o assunto e prestar atenção. Tá? Mais difícil. É impossível? Não estou dizendo isso. Só que é mais difícil. Ok? Então, quando uma prova também, se eu estou tentando ver o que ele aprendeu na parte teórica, né, se ele conseguiu assimilar alguma coisa, se ele consegue aplicar algum dos conceitos e etc., e ele não consegue, novamente, eu vou tentar entender o que. Às vezes foi a minha aula que não deu as condições necessárias. Às vezes foi ele. Às vezes, que a maior parte das vezes, foi um conjunto de coisas, o que inclui a minha aula. Então, nada impede de eu utilizar essas avaliações para também repensar a minha aula. Por isso que no outro vídeo eu falei que na autoavaliação deles, a última pergunta era: o que você aprendeu na aula de artes? Justamente para eu ver até onde, o que eu consegui trazer para eles, né? O que eu consegui ensinar, não é nem trazer, mas ensinar para eles, o que eu ajudei eles a construírem de conhecimento. Beleza? Então, sim, a avaliação ela não serve só para o aluno, ela serve também para o professor. Né? Para o professor se autoavaliar e assim desenvolver melhor sua autocrítica. É isso aí. Até mais.